O tema da mensagem de hoje é andar em novidade de vida. Repita comigo: andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? Uma vez que nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura, como está nesta imagem. Percebe que são vários caminhos, né? E na vida é assim, é como se fosse um negócio entrelaçado, e às vezes nós não sabemos que caminho seguir. Começamos um, achamos que está tudo certo, daqui a pouco está tudo errado, e temos que traçar a outro. Quando Cristo entra na nossa vida, é exatamente como essa figura, sabe? Uma borracha que traça no meio de todos os caminhos, um único caminho que é Jesus. E aí então nós começamos a trilhar esses caminhos. E o Senhor nos leva ao lugar de vitória. Amém? Nós vamos ler o livro de Gênesis, vai estar passando no quadro, acompanhe conosco. Gênesis 32, a partir do versículo 24, que diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque já vem o rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Amém? O que você mais gostaria de mudar em sua vida? A mudança, na verdade, ela é uma parte necessária para que nós possamos crescer e progredir na vida. Amém? Se nós começamos algo e caminhamos e não temos em alguns momentos algumas mudanças necessárias, nós não queremos crescer, prosperar ou progredir. Tem coisas que aparentemente nos acontecem, imaginamos até que Deus não está nesse negócio, não é possível, estava tudo tão bem, de repente tudo virou, tudo começou a fazer o contrário, e você até diz, alguns até dizem que é o diabo. Até mesmo para o diabo agir na vida de uma pessoa, sendo ele um cristão, Deus precisa permitir. E eu quero te deixar bem claro: Deus não permite. Amém? Tem coisas que são consequências da vida, que são escolhas e até mesmo mudança. Tem uma pessoa que começou a sua vida, né, aprendeu uma profissão, ficou a vida inteira naquela profissão, e de repente Deus quer te abençoá-lo, porque sabe que você tem potencial para ir para um lugar maior, para um lugar melhor. Então Deus precisa fechar esta porta, fechar esse foco, para que você então tenha uma visão de outra. A princípio parece difícil, mas a palavra de Deus nos garante que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. A maioria das pessoas às vezes deseja mudar alguma coisa, sabe? Às vezes conseguimos mudar, talvez por algum tempo, mas logo tudo volta a ser como é. Quando a mudança é nossa mesmo, nem sempre temos sucesso. Mas quando a mudança vem da parte de Deus, o sucesso é correto, é certo. Sabe, irmão? A principal razão disso é que às vezes nós queremos mudar trabalhando o nosso exterior, sabe? Talvez o nosso comportamento externo. É possível que, em vez de mudar as nossas intenções, qualquer mudança duradoura deve ser no comportamento interno. Se não houver mudança aqui dentro, aqui fora não adianta nada. Ok? Você pode fazer uma operação plástica e se era feio, agora passou a ser bonito. Se era careca, agora passou a ter cabelo. Se era gordo, agora passou a ser magro. Mas dentro de você não há operação que possa mudar absolutamente nada. Não é verdade? Eu posso, no meu exterior, ser uma pessoa famosa, bem vista por todos, aquela pessoa que me apresento como a pessoa melhor do mundo, mas se no meu interior não houver mudança, de nada adiantou. Sabe? Esta mudança, ela precisa ser no interior, e esse trabalho não é meu, não é seu, mas é de Deus. Eu posso dizer: eu vou parar de fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer tal coisa. Exemplo: quem fuma pode parar de fumar,
mas a qualquer momento ele pode voltar. Mas se o Senhor libertá-lo do vício do cigarro, ele não só não volta, como ele passa a ter nojo daquilo. Aquilo que tanto ele almejava, ele passa a ter nojo. Eu me recordo que quando eu fumava, antes de eu me converter, eu cheguei a fumar 2 maços de cigarro por dia. Quando meu filho nasceu, eu decidi parar de fumar, mas eu só parei a atitude, o vício continuou no mesmo lugar. E toda vez que eu sentia cheiro de cigarro, alguém fumando, eu falava, eu não fumo mais não, mas deixa eu dar um trago. Ou seja, eu continuava fumando. Uma certa vez eu disse assim, eu vou parar de fumar. Eu fumava uma marca de cigarro aí, que eu não quero falar o nome, que aqui não tem espaço para isso. E achei que deveria parar. E como que eu vou parar? Eu vou por uma outra marca de cigarro que é bem fraquinho, Então, eu vou fumar esse cigarro fraquinho, porque é o caminho mais perto que eu tenho para parar. Isso é uma mentira do diabo. Porque quem fuma um maço, um pacote, ou dá um trago todo dia, é viciado ou não? Não importa a quantidade. Às vezes nós queremos fazer isso, queremos mudar o nosso interior, quando na verdade essa mudança procede tão somente de Deus. Você está entendendo? Sabe, irmão, Deus quer nos mudar. Isso acontece por meio de um processo. Jacó era uma pessoa ardilosa. Seu nome significava enganador, ou seja, Jacó significava trapaceiro. Este era o caráter de Jacó. Jacó conseguia todas as coisas por baixo de mentira, de trapaça. E um dia ele teve uma experiência tão transformadora que ele nunca mais foi o mesmo. Quando nós queremos mudar no nosso interior, nós não podemos ser mais a mesma pessoa. Amém? Eu vou dar um exemplo para não falar de ninguém, vou falar de mim mesmo. Eu era uma pessoa totalmente temperamental. Aparentemente uma pessoa muito mansa, mas na verdade não era. Se eu falasse 10 palavras, 9 era palavrão. Na minha conversão, na minha mudança, Deus mudou o meu interior. E hoje, ainda que eu receba um chute na canela, eu chuto uma pedra, ainda que eu quisesse falar qualquer palavra torpe, não consigo. Por quê? Porque não está mais em mim. O sentimento, talvez você tinha de ódio, que desejo de matar, quando o Senhor entra na história, esse desejo não vem mais. Você passa a viver o que o Senhor disse: se te derem um tapa numa face, dê a outra. Isso quer dizer, isso já não vai mais te abalar o seu interior. Jacó precisava de mudança, e nós vamos ver aqui 4 etapas que Deus usou para transformar e para tornar as pessoas melhores. A primeira etapa é a crise, amém? Jacó lutou muito tempo com o anjo, mas ninguém vencia. Imagine que ele estava cansado daquela vida que ele vivia. Ele disse: eu não quero mais viver essa vida de engano, sabe, ter que estar morando numa cidade, daqui a pouco eu tenho que fugir da cidade para outra, porque os meus devedores, as pessoas que eu enganei, as pessoas que eu ludibriei, vieram atrás de mim. A Bíblia diz que ao amanhecer naquele local onde ele estava, Jacó estava cansado, pois ele via que não podia vencer o anjo. Ele foi para um lugar chamado Peniel, lugar de luta, lugar de transformação. E ele teve como se fosse um sonho. Ele teve como se fosse uma visão. Ao mesmo tempo era algo muito real. O anjo do Senhor aparece e fala assim: agora nós vamos mudar a sua vida. E ele então começa uma luta corporal com esse anjo, que tinha se materializado como um homem muito forte. E Jacó falou assim: se tu é o anjo, então você vai mudar a minha vida hoje, porque eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E a luta foi travada a noite inteira. Jacó era um homem muito forte, mas o anjo do Senhor era muito mais. O anjo não precisava fazer força, tão somente segurava a tua mão enquanto ele ficava debatendo. Imagine eu desse tamanho, né, lutando com aqueles guarda-roupa que luta, sei lá, que luta MMA, né? É MMA o nome daquilo? Uns caras fortes, jiu-jitsu, sei lá o que. Eu vou ficar lá, sabe, me matando, e o cara só segurando a minha cabeça. Ele diz: a hora que você cansar eu te solto.
Era mais ou menos assim, Jacó estava lutando com um anjo que não tinha força para vencer, porque às vezes nós queremos vencer os nossos interiores pela força, e o Senhor diz, então somente confia em mim, porque eu mudarei o seu interior. Às vezes você fica, sabe, o dia inteiro, tem dia que você acorda mal-humorado, porque você não queria fazer determinada coisa e você fez. Você disse que não cometeria aquele pecado e você cometeu. Você disse que não faria de novo e você fez. E aí então você se sente a pior pessoa do mundo. Hoje eu não vou, hoje eu vou mudar a minha história, hoje eu vou parar de usar droga, vou parar de roubar, vou parar de matar, vou parar de me prostituir, vou parar de fazer coisa errada, vou parar de mentir, seja o que for. Se Deus não entrar na história, você tão somente para, mas tu não é liberto. Jacó precisava de uma mudança. Teve dias que você acordou com raiva de todo mundo, dizendo, caramba, eu não consigo mudar, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aquilo começa a te deixar para baixo, porque quanto mais você luta para ser diferente, você não consegue ser. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer mudar a sua história hoje. Aquilo que você não consegue, você entregando ao Senhor, Ele vai conseguir. Sabe, irmão, quando eu deixei o vício, eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu não consigo parar, mas eu tenho força, mas eu não quero apenas parar como eu parei uma vez, eu quero sentir nojo. E como é que você sente nojo de uma coisa que você gosta? Complicado, né? É a mesma coisa do pecado. Você sabe que é errado, você sabe que não deve cometer, mas você gosta. Só que o pecado é algo diferente. O pecado precisa de uma ação tua, para que Deus então possa fazer a obra. Mas no vício era assim, eu precisei entregar ao Senhor. E quando eu entreguei, foi uma luta constante. A primeira semana foi terrível, mas depois o Senhor me libertou. E isso já fazem 20 anos. Sabe, irmão, isso pode ser com a droga, isso pode ser com qualquer coisa, isso pode ser com algo que você imagina ser a pior situação do mundo, né? Como algumas pessoas dizem, não sei se é, mas eu falo aquilo que eu ouvi, que a pessoa quando está no crack por um determinado tempo, ela não consegue mais voltar, né? Fica parecendo um zumbi. Mas se Deus entrar na história, pode ser uma droga 1000 vezes pior do que o crack. Deus pode, quer e deve libertá-lo. Nós só precisamos entregar ao Senhor. Era uma situação que Jacó estava passando fora do controle. Mas Deus, Ele quer nos transformar. Ele primeiramente chama a nossa atenção, colocando o quê? Uma crise. Tem gente que entra em crise consigo mesmo, sabe? Crise de personalidade, diz quem eu sou, por que eu nasci, por que eu faço parte dessa família, por que eu me casei com essa pessoa, esses filhos não seriam os filhos que eu gostaria de ter. Uma crise pessoal. Jacó estava em crise. E Deus usa a crise para mostrar que você está acomodado muitos anos e chegou o momento de mudar. É na crise que a gente começa a procurar situações. O país está em crise, não está? Mas a gente deixou de viver? Nós continuamos a procurar outras situações. As empresas, algumas têm fechado, outras têm mandado embora, os preços estão lá em cima, a alta do dólar, mas você continua comendo, bebendo e dormindo todos os dias, porque fiel é o Senhor. Você está entendendo? E é na crise que a gente começa então a avançar. É na crise que você descobre alguns talentos. É na crise que você descobre que sabe cozinhar, que sabe vender, que sabe comprar. É na crise que você descobre aquilo que estava parado há muito tempo. Jacó descobriu que ele precisava lutar e não apenas orar. Há pessoas que oram bastante, mas não têm ação. O Espírito Santo diz, então vai. Ele diz, não, eu tenho medo. Então nunca vai mudar, porque Deus não vai pegar na tua mão e vai fazer você parar ou começar alguma coisa. Nós precisamos entender que Deus tem um tempo novo. E às vezes é nos colocando numa situação difícil, irmão. Uma situação totalmente fora do controle. Saiba, se estivéssemos atravessando uma crise, é porque Deus está pronto para nos transformar ou para nos entregar a algo melhor. Repita comigo, nunca mudamos, a não ser que cansemos.
de nossa luta atual, de nossa situação atual, da nossa condição atual. O dia que você cansar, meu irmão, aí então você começa a mudar. Jacó, ele percebeu que ele estava cansado. Quando ele percebe que ele estava cansado, porque até então tudo que ele fazia, ele agia pela força, ele entende que ele precisou pedir a bênção do anjo. O anjo naquele local era a presença do Senhor na vida dele. Se nós não falarmos, Senhor, eu quero mudança na minha vida, nada vai acontecer. Quando nos sentimos infelizes, insatisfeitos, finalmente é o momento de deixar Deus fazer algo na nossa vida. Deus precisa fazer isso, porque senão jamais você mudará o seu sentido. Amém? Segunda etapa, compromisso. A segunda etapa para andarmos em novidade de vida é a do compromisso. Preste atenção que Jacó, ele não desistiu da situação até resolvê-la. Será que em algum momento na tua vida você se lançou numa situação, falou, bom, já que eu tenho que resolver, eu vou lá. E aí começa a coisa a ficar difícil, você fala, quer saber? Não vale a pena, deixa pra lá. E você deixa. Tem coisas que você deixou pra lá e que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Mas existem situações que, se você deixar pra lá na frente, ela vai voltar num tamanho maior. Exemplo disso é uma dívida, né? Você disse assim, hoje eu não consegui pagar a dívida no meu carro, nem IPTU da minha casa, nem sei lá, qualquer coisa que aconteça, lá na frente eu faço isso. Lá na frente ela vai estar no mesmo tamanho, na mesma proporção? Não, vai estar maior. Mas lá na frente é possível que eu tenha dinheiro ou condição de resolver, meu irmão. Você tem agora, vai te apertar, mas resolva isso agora, porque lá na frente você não sabe o que vai acontecer. Existem pessoas que passam por isso, sabe? A falta de compromisso. Se você não tiver compromisso com as coisas que te cercam agora, tem gente que diz, mas por que tudo eu? Mas por que tudo eu tenho que fazer? Porque é a sua vida, é o teu momento e é você que tem que resolver. É muito fácil transferir para outro. Jacó, ele vivia dizendo, não, mas eu estou com essa perseguição porque eu briguei com meu irmão, porque ele também fez isso, e nós queremos transferir o nosso problema para outra pessoa. Sabe o que é isso? Falta de identidade. Você não tem identidade. Você não sabe quem você é em Cristo. Porque a nossa identidade é ser servo. E ser servo é recorrer àquele que pode mudar a história. O Senhor deixa você caminhar até onde é força para você caminhar. Mas a partir do momento, meu irmão, que você não tem força, então recorre a quem tem. E o Senhor é a tua força. Jacó não desistiu da situação até resolvê-la. Sabe? Preste atenção, o diálogo entre Jacó e o anjo. Gênesis 32, 26. Disse o anjo, deixe-me ir, porque já vem o romper o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Sabe, meu irmão, depois que Deus atrai a nossa atenção, talvez por meio de algum problema, Ele não vai solucionar imediatamente. Amém? Deus atraiu você por conta de algum problema. Sabe, muitas pessoas perdem o melhor de Deus, porque desistem cedo demais. Deus detectou, Ele já ouviu a tua oração, Ele já ouviu o teu clamor, então somente confia. Continue na peleja, continue na batalha. Sabe, muitos casamentos são destruídos, porque o casal está pronto para desistir, porque ele acha que já não dá mais certo. E a desculpa que ele usa é assim, não, meu marido faz tantos anos que eu estou com ele, ou minha esposa, e não muda. E às vezes tem um aconselhamento pastoral e diz, não pastor, ele é assim, ela é assim. É muito fácil falar do outro. Mas será que ele ou ela é exatamente assim? Será que eu não tenho parte de culpa nisso? Quando dois andam juntos e chega um determinado momento de contenda, será que o problema é com um só? É muito fácil desistir, dizer, não, agora qualquer coisa eu arrumo outra. Você vai arrumar outro problema. Porque ser humano é tudo igual. Só vai mudar de cabelo, de rosto, de corpo, de família, mas o problema é o mesmo. Não é verdade, irmão?
Jacó, ele sabia que ele precisava de mudança, mas ele não queria mudar o seu interior, ele queria mudar o seu exterior, e às vezes ele usava de engano. Mesmo quando desejamos realmente mudar, é importante lembrar, meu irmão, que o problema que nos aflige, ele não surgiu da noite para o dia, ele já vem há algum tempo, e nós estamos protelando. Como ações, como alguns hábitos, medos, fraqueza. E nós devemos desenvolver essa capacitação que o Senhor nos dá, sabe? Para transformação. Compromisso. Se você não tem compromisso com você mesmo, com as coisas de Deus, jamais você será compromissado com qualquer outra coisa. Nós devemos permanecer firme, comprometendo-se com Deus até alcançar o milagre. Terceira etapa, confissão. A terceira etapa para andarmos em novidade de vida é a confissão. O anjo então ele pergunta para Jacó: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: Jacó. O anjo não sabia que o nome dele era Jacó? É óbvio que o anjo sabia. Jesus, quando ele perguntava para a pessoa que estava enfermo, que chegava até ele dizia assim: o que queres que eu te faça? Ele não sabia que a pessoa era cego? Ele não sabia que era um paralítico? Mas quando nós abrimos a nossa boca e confessamos o que nós queremos, nós estamos colocando-nos diante de um espelho e mostrando qual é a nossa deficiência. Talvez você está orando dizendo: Senhor, tu sabe tudo o que eu preciso, então me abençoa. É muito fácil orar assim. Você precisa dizer: Senhor, eu estou passando por isso. Mas eu estou passando por isso, Senhor, porque em um determinado momento eu fui desobediente, aconteceu determinada coisa, eu não quis. E quando nós confessamos isso, nós estamos expondo o nosso interior, para que o próprio Deus venha e muda. Qual era o propósito do anjo perguntar o nome de Jacó? Era para que Jacó realmente tomasse conhecimento de qual era o seu caráter. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você vai colher o que plantou. Jacó estava passando por isso porque ele era trapaceiro e enganador. Uma pessoa que é um trapaceiro, que é um enganador, que é um mau caráter, ele vai prosperar muito tempo? Não vai. Eu não conheço bandido até hoje que está bem de vida e está numa boa. Ele vai estar por um tempo, até o dia que a casa cair. Não é verdade? O político, ele pode roubar como for, diz ele que tem colarinho branco, mas até o momento que a casa cair. E quando cair é pior. Quanto mais alto for o edifício, maior é o tombo. Então não adianta a gente se esconder atrás dos nossos erros, sabe? Nós precisamos confessar ao Senhor. E pecado, irmão, tem nome, nós precisamos denunciá-lo. Jacó então lembrou, sabe, do problema que ele criou enganando o seu próprio irmão. Ele não poupou o próprio irmão, ele enganou o próprio pai na hora da morte. E infelizmente a mãe foi conivente com o pecado dele. Existem muitos pais que são coniventes com o pecado do seu filho. O preço deste pecado é alto demais. Imagine o quanto a sua mãe não sofreu ao ver dois filhos, um querendo matar o outro, por conta dela ser conivente do mal que também deixou causar. Jacó então ele lembra do mal que causou às pessoas. Jacó então ele começa a admitir quem realmente ele era. Ele não era aquilo que as pessoas viam. Ele entende que ele realmente estava colhendo. O Senhor te pergunta nesta noite: quem você é? Você conhece as tuas falhas, mas o Senhor quer te restaurar hoje. Amém? Será que como servo de Deus, será que como homem, como mulher, como adolescente, jovem, como marido, como esposa, como filho, como filha, você tem sido referencial? Talvez não. Deus não está aqui para te condenar, mas Ele está aqui para te dizer: eu quero mudar a sua história, se você se propõe a essa mudança. Tem gente que diz: não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim, esse é meu jeito. Então nunca haverá mudança, nunca haverá um novo caminho. Esse é o ponto mais importante de um processo
e de transformação. Você nunca vai mudar se não houver admissão. Se você não admitir, melhor dizendo, as suas falhas. Alguém pode chegar para mim e falar assim: pastor, você é muito arrogante, você é mentiroso, você é medroso, você é fraco, você é isso, você é aquilo. Às vezes, a primeiro momento, eu vou tomar um impacto, um choque, sabe? Eu vou entrar assim em transe, dizendo: poxa, a pessoa está me ofendendo. Mas se eu parar um pouco e pensar, será que essa pessoa realmente tem razão? E se eu entender que tem, é momento de mudança. Porque a pior coisa é quando nós não aceitamos do qual somos chamados. Se todo mundo fala, alguma coisa tem, sim ou não? Não é possível que todo mundo fala e só você que não enxerga. Quando chegamos a uma certa idade, nós queremos tapar o sol com a peneira e dizer: não, eu não sou isso não. E se a pessoa fala, ainda ficamos de cara virada com ela. Tem pessoa que, se o pastor falar alguma coisa a respeito, ele não volta nunca mais na igreja. Mas preste atenção, irmão. Você que aceitou Jesus, tu é salvo. Mas não basta apenas a salvação. A Bíblia diz que haverá o reino. Aquela pessoa que é salva e não fez nada para mudar o seu caráter, naquele dia não vai ser julgado e condenado ao inferno, não é isso. Mas a salvação é um plano de Deus, o reino de Deus é outra coisa. Você que nunca fez nada na obra de Deus, não adianta, que você não vai ter a mesma coroação que Paulo teve, que Pedro teve, que grandes homens tiveram, porque isso Deus não seria justo. Imagine que na hora que ele chamar para o reino, ele vai chamar o teu nome. Aí você ouve: pode entrar agora o servo Alexandre Moreira da Silva, da Igreja Adoração Profética. Você vai estar lá com certeza e falar: glória a Deus, agora é o meu pastor. Deus vai falar coisas maravilhosas e vai dizer: bem-vindo, filho, você fez isso, porque ele vai falar as nossas obras. Aí de repente ele olha, em nome de Jesus não vai acontecer. Ele pode dizer: bem-vindo, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Deus. Mas ele pode também dizer: e aí, servo, você foi pastor, a hora de aconselhar você não aconselhou, a hora de fazer a obra você ficava dormindo até mais tarde, a hora que era para você fazer alguma coisa para alguém, você dizia que não tinha tempo, que você tinha outras coisas melhores a fazer, você tinha que fazer outras coisas. E aí todas as minhas ovelhas naquele dia ouvindo, a Bíblia diz, irmãos, que o mau servo, ele não será condenado ao inferno, porque uma vez que você foi salvo, você já está salvo, mas tu serás disciplinado. E é na frente de todo mundo. Está entendendo? Talvez você diz: glória a Deus, eu estou salvo, Jesus já pagou pelo meu pecado. Mas se você não tiver obra, se você não abençoar o teu próximo, se não haver mudança na tua vida, naquele dia tu serás disciplinado. Sabe, meu irmão, eu sei que nós recebemos uma coroa de glória, mas eu não vou poder estar no mesmo banco, colocando assim, na mesma cadeira, no mesmo trono, no mesmo lugar que está o apóstolo Paulo. Imagine, né? Você chega lá e o Senhor te coloca do lado do apóstolo Paulo. O apóstolo fala assim, escuta, de onde você veio? Eu vim lá de São Bernardo, no Brasil, ou de Diadema. Conhece? Ele vai dizer: não conheço não. E aí, qual foi a tua obra? Vai dizer: Paulo, tinha tempo não, tinha que fazer faculdade. Entrei na prova do Enem, passei com tantos pontos e consegui passar. Sabe como é que é, né? Muita correria. São Paulo é uma cidade, uma loucura. E ele dizia: e você tem célula? Não tinha célula não, tinha tempo para isso não. Você é chamado para quem é pastor. E Paulo olhando, você sentado ao lado dele, com a mesma honra que ele, sem fazer nada. Ele diz: quantas almas você ganhou? Almas? Eu ia no culto de domingo e olha lá,
Não tinha tempo, eu trabalhava direto. Tinha muita dívida para pagar, conta para pagar. A mulher todo dia queria trocar de sapato. Todo mês ela queria uma roupa nova, então eu tinha que ralar. Você imagine, meu irmão? Imagine uma coisa. Imagine o apóstolo Paulo olhando para você e dizer assim: você não pode estar no mesmo patamar do que eu, porque Deus é justo. Você não será condenado ao inferno, porque seu nome está escrito no livro da vida. Mas tu serás disciplinado. Jacó precisou ser disciplinado. Jacó precisou passar por um momento de confissão. Então, meu irmão, não fica guardando pecado no teu coração. Não fica guardando sujeira no teu coração. Coloca para fora, confessa ao Senhor, entrega, abandona o pecado e anda na presença de Deus. Porque naquele dia, todas as nossas fraquezas serão reveladas. Amém? Tem jeito. Uma pessoa que é pego num ato errado, a polícia pegou, ele vai fazer o quê? Vai descobrir toda a capivara do indivíduo. Não é assim? Olha, ele matou, ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo outro, e diante do juiz, se ele for para um júri público, toda a vida dele será exposta, e ele será disciplinado. Não é assim que acontece hoje no nosso dia a dia? E será que lá na glória de Deus, lá no reino de Deus, isso não vai acontecer? É óbvio, meu irmão. Por isso que o Senhor te diz: é tempo de você confessar o teu pecado. E Jacó então confessa: eu fui enganador, eu enganei meu próprio irmão, eu abandonei meu pai no leito de morte, eu deixei minha mãe para lá, eu fui para a casa de uma pessoa, conheci uma mulher, me apaixonei por ela, e o meu sogro era mais enganador do que eu estou colhendo exatamente o que eu plantei a vida inteira. Então aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Então vamos ser cristão autêntico, sabe? Vamos abandonar o mundo, vamos deixar as coisas do mundo no mundo. E não pense você que trazer o mundo para dentro da igreja nós conseguimos conquistar alguém. Porque quem está lá fora quer ver poder, quer ver transformação, quer ver algo que no mundo não tem. Amém, irmão? Nós precisamos ser transformados. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: olha, vejo alguma coisa diferente em você. Você é cristão? Essa é a diferença. Não é roupa, não é cabelo, mas é atitude que vai fazer a diferença. Às vezes nós somos especialistas em culpar os outros. Ah, mas é porque eu fui criado assim, é porque meu pai era assim, me batia todo dia, me espancava, e hoje eu espanco os meus filhos. Hoje eu sou carrasco porque meu pai era carrasco. Às vezes é uma família de 5 irmãos, o pai foi carrasco com 5, e só um seguiu esta linha. Amém? Deus quer mudar a sua vida como Ele mudou a vida de Jacó. Por que nós devemos confessar, pastor, as nossas falhas a Deus? Porque Ele não sabe o que está acontecendo? Não, não é isso. Mas para que nós possamos admitir e assumirmos os nossos próprios erros diante do Senhor. Quarta etapa, cooperação. A quarta etapa para sermos transformados por Deus é a cooperação. Deus começou a trabalhar na vida de Jacó, irmão, assim que ele admitiu quem era. Se nós confessarmos e admitirmos os nossos erros, Deus entra na história. Se você se fechar como um casulo e dizer: não, eu não sou assim, e você não se abrir, nada vai mudar. Você pode chegar num médico, um especialista, ele sabe que você foi lá, ele é cardiologista, possivelmente você sente alguma coisa ligada ao coração. Mas ele precisa te ouvir, sim ou não? Ele vai dizer: onde você tem dor? Você fala: não sei, se é médico descobre. Primeiro que ele não vai nem te atender. Ele vai falar: olha, acho que não é a minha especialidade que vai te atender. Talvez um psicanalista, que vai resolver o teu caso. Às vezes nós chegamos diante de um especialista e queremos imaginar que ele tem que adivinhar o que temos. E se ele fala do que temos, nós não admitimos. É feito um exame, o doutor fala: olha, pelo que eu estou vendo aqui, você está com isso, isso, isso. Aí não, doutor. Estou não. Esse exame aí está tudo errado. Isso deve ter sido trocado.
Quantas vezes Deus na palavra diz, você precisa mudar nesta área, você precisa fazer tal coisa, e nós estamos dizendo, não cooperamos. Então não há mudança. Então não há transformação. Então não vai evoluir para a próxima etapa. Se nós não começarmos a cooperar com Deus, nada vai acontecer. Jacó então ele chama aquele local de Peniel, que significa face a face com Deus. E é face a face com cada um de nós que Deus quer estar. Se quando fizermos isso, amado, Deus sim pode nos mudar. E agora ele chama Jacó e fala, Jacó, agora que você confessou quem você é, nós podemos conversar. A partir de agora descanse. Jacó ficou muito cansado. Ele lutou a noite inteira, uma noite física, corpórea com o anjo. E o Senhor disse, apenas confie e coopere comigo, que as mudanças começam a partir de agora. Sabe que Deus então não disse para Jacó, Jacó, só por causa disso você vai trabalhar duro. Por causa disso você vai usar toda a sua força de vontade para se tornar perfeito. Deus sabe que nós não temos possibilidade para isso. Deus sabe que o erro que você tem e que você está cometendo há muito tempo, você não tem força para largar, você não tem força para mudar. Então Ele jamais vai dizer para você, se esforce, pense positivo, luta, a partir de amanhã começa um jejum e começa a fazer pela força do teu braço. Ele pode até dizer, comece um jejum, mas quem vai fazer é Ele. A única coisa que nós temos que fazer é tão somente cooperar para que Deus comece a trabalhar. A primeira coisa que Deus fez, amado, foi mudar o nome de Jacó. Amém? Mudar o nome. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu nome. Tem pessoas que têm apelido que te ligam ao passado. Apelidos que vai denigrir a tua imagem. Eu estava conversando com um jovem essa semana, ele falou assim, o Piolho. Eu falei, quem é Piolho? Você é meu amigo. Eu falei, por que Piolho? Porque quando ele era criança na escola ele era piolhento. Eu falei, coitado, vai carregar essa maldição a vida inteira. Pastor, você não sabe, tem um amigo meu que chama Cocô. Eu falei, quê? Todo mundo, Cocô, vem aqui. Eu nem quis saber por quê. Tem nomes que nos ligam ao passado. O Senhor disse, a partir de hoje tu não chamarás mais Jacó, mas Israel. Vou tirar o nome enganador e vou colocá-lo como príncipe de Deus. Sabe, irmão, vou confessar uma coisa, eu não quero ninguém repetindo isso. Na minha família, quando eu era criança, eu tinha um apelido na minha família. De vez em quando a minha mãe acaba chamando deste nome, né? O meu nome é Alexandre, segundo nome é José, e meu avô chamava José Alexandre. E o apelido do meu avô era Zezinho. E eu carreguei a minha infância inteira na minha casa, na minha família, meus irmãos, minha mãe me chamava de Zezinho. Só que esse Zezinho estava ligado ao passado. Por que ligado ao passado? Muitos conhecem a minha história, mas muitos estão aqui e não sabem. Eu fui pai de santo do Candomblé por alguns anos. E eu era conhecido como o pai Zezinho. Era pai Zezinho de um nome de um demônio que não convém dizer. Quando eu me converti, eu não aceitei mais ninguém me chamar desse nome. Qual é o seu nome? Alexandre. Porque o Zezinho estava ligado ao passado. Estava ligado, sabe, a uma autoridade da qual eu não tinha, mas era uma entidade que tomava posse. Hoje na minha casa, às vezes minha mãe me chama, normal, porque ela não me chama o que está ligado ao passado, mas está ligado à minha infância. Eu tenho este exemplo, mas talvez você tenha algum outro exemplo, sabe? Algum nome que lhe chamam que vai denigrir a tua imagem. Não foi esse nome que o Senhor escreveu no livro da vida, mas o teu verdadeiro nome. Então, meu irmão, tudo aquilo que vai, sabe, trazer o seu passado de volta, que vai tentar te envergonhar, que vai tentar, sabe, deixar você lá para baixo, acabou. Uma vez, logo quando o William chegou na igreja,
O pessoal fala, quem está aí na tua igreja, está lá ministrando? Ele tinha um apelido de, o que era? Niquiba, né? Niquiba. Eu falei, quem é Niquiba? Ah, o William. Não, o nome dele é William. É irmão William. Não é irmão Niquiba. Porque Niquiba estava ligado ao passado. Vocês não sabem, esse negão dançava axé. Olha que coisa linda. Diz que dava aula e tudo. Imagina o William, não consigo imaginar. O William que prega aqui nesse púlpito, cheio de Deus, né? Cantando Segura o Tchan. Meu Deus. Então nós temos que mudar a história. Jacó entendeu que o nome dele estava ligado, sabe, a uma falta de identidade. A primeira coisa que Deus nos dá é uma nova identidade. Deus disse, seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Sabe, meu irmão, depois de um encontro pessoal com Deus, nós não podemos mais ser os mesmos. Deus transformou Jacó de enganador para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Dois grandes detalhes nessa história é o seguinte: primeiro, Deus conhecia o potencial de Jacó, e Deus não olhava para ele e via ele como enganador, mas via ele como um príncipe. Havia um príncipe atrás daquele enganador. Deus olhou para mim e não viu em mim, sabe, aquele que era conhecido como Pai Zezinho, mas o Senhor olhou para mim e falou, ali está o pastor Alexandre, que será pastor de pastores. Deus olhou para o William e não viu ele a vida inteira dançando axé, o Niquiba, mas falou, ele será o William, que será pastor e que terá muitas ovelhas. Deus olha para você e não vê você como você era, mas do qual você se tornou hoje, um homem e uma mulher de Deus, onde atrás de você haverá uma grande multidão de pessoas salvas. Deus conhecia sim as fraquezas de Jacó, mas Deus sabia do seu potencial, Deus conhecia a sua virtude, sabe? Qualidades que estavam escondidas atrás daquele caráter difícil. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. E segundo, Jacó se metia em muitos problemas porque ele era enganador. Sempre que ele arranjava problema, sabe o que ele fazia? Ele fugia. Ele fugiu da casa do pai, fugiu da casa da sogra, sabe? Fugiu de todos os lugares. Ele abandonava tudo e deixava a cidade. Então Deus disse, a partir de hoje, eu vou mudar a sua história. Mas o anjo toca na juntura da coxa de Jacó. E Jacó, a partir daquele dia, começou a andar diferente. Ele passou a manquejar. O Senhor disse, a partir de hoje você não vai fugir mais de problema nenhum, porque nem força para correr você tem, porque eu vou deixar marca em ti, e a partir de hoje, tu serás príncipe de Deus. Sabe, meu irmão, não adianta fugir de nenhuma dificuldade, não adianta você fugir, porque lá na frente o problema vai voltar, e vai voltar com uma força muito maior, e você vai ter que enfrentá-lo. Amém? Ter que enfrentá-lo, seja como for. Use a força do Senhor que está em você. E quando você for transformado, sabe? E se você realmente quer ser transformado de modo permanente, Deus vai fazer isso hoje na tua vida. Quantos que estão aqui que essa história tem algo parecido com a tua vida? Você que tem essa história parecida com a tua vida, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Se você